sabe? E quando a gente fala de criança, Ellen, vem uma série de memórias, né, de lembranças. Você estava falando, né, de subir na cadeirinha e tal. E eu também fui criada, né, em assembleia, né, então era um sistema um pouco mais rígido, né? Que quando Deus te dá um ministério, ou você executa ele ou você vai morrer, né? Era nesse nível. É isso Né? mesmo. Então, assim, eu associava, por um bom tempo, eu associei ministério a uma coisa tão séria, que ao invés de me aproximar de Deus, ele poderia me afastar. Era como se eu não fosse digna do Sim. ministério que Deus me confiou. Era como se eu não tivesse capacidade para poder administrar esse ministério que Deus confiou. E eu recentemente estava até conversando, né, com os meninos e tal. E por tanto tempo, eu comecei a meio que não eu não queria mais, né? E a gente sabe como é que era antigamente, né? A gente canta lá e canta cá, e praticamente se deixar de segunda a segunda. Sim. Eu lembro que na época o pastor Wilson, né, que foi assim um grande pastor, né, um pastor que acolheu a gente com tanto amor. E ele ficou acho que 17 anos na direção da igreja depois. E então ele pegou minha adolescência ali para a fase da infância até a adolescência, uma parte ali da juventude. Eu lembro que ele falou com meu pai, né? Falou, Robin, dá uma freada. A Débora precisa congregar, ela precisa estar, né, na igreja, ela precisa participar dos cultos, ela precisa estar, né, na casa dela. E eu lembro que era aquela loucura, né? E canta, 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 canta. E quando eu fiz ali em torno de 19 anos, eu comecei a negar. Não, não posso. Podia, mas não queria mais. Não, não quero. Não, não quero. Não, não posso. Não, não quero. E aí, com isso, né, eu fui me afastando dos convites, fui me afastando, afastando. Em 2012, eu comecei a minha faculdade, né, de psicologia. E eu literalmente anulei toda essa parte de cantar. Eu lembro que algumas pessoas me perguntavam e eu mentia. Falava, você canta? Eu, não. Aí eu, não. Mas a pessoa ficava assim meio vendida, não sei se alguém já tinha falado, se ela já tinha visto, né? E eu lembro que eu comecei a fazer esse movimento. E eu acredito, Ellen, que foi o meu momento de casulo. Deus precisou, falou assim, vem cá, você vai retroceder um pouquinho. Sim. Né? Você vem para cá, que aqui dentro agora eu vou te mostrar algumas coisas. Porque uma diferença é você ouvir a voz de Deus e ouvir a voz dos homens. Né? O que os homens acham a respeito do seu ministério, mas o que Deus planejou e sonhou e já determinou que seria daquela forma. Só que quando a gente começa muito criança, isso, né, é É. meio que é difícil de identificar. Isso vai meio que assim jogado, essa responsabilidade é meio que Sim, jogada nos ombros dos pais, sim, né? Eles é que gerenciam, mas aí vem a questão, né? De poxa, tá dando tão certo. sim. É porque você tá com a agenda lotada, meu bem. Aham. Então, minha filha tá cantando. E aquela coisa do orgulho também do pai, né? Também, Tipo, sim, né, do pai, da mãe, de ver os filhos, as filhas se desenvolvendo sim. para o ministério, né? Então acontece um misto de coisas ali também, né? Muito, E a gente né? acaba, pelo fato de não ter essa instrução, não é de propósito, não é de maldade, Sim, mas pelo fato da ausência dessa instrução logo no início, a gente sim, acaba vivenciando outras coisas também. Passei por essa fase de esfriamento. sim. Eu nunca disse que não cantava, mas eu sempre disse assim, não é tanto assim. Aham. Não, não é assim, não. Não. Sim, Já assim, gente, eu cantava na igreja e tudo. E eu passei uma fase afastada, né? sim. Então, eu já cantei muito na igreja e tal, mas. Então canta isso assim, canta Whitney, canta não sei o que lá, canta não sei o que. Eu falei, peraí, gente, não é assim, não. É, E eu sempre tive desde muito nova, meio que um combinado com Deus. sim, sim. Quando eu comecei a entender que era isso que eu sabia fazer para Deus, que era isso que Ele tinha confiado a mim, uma vez eu orando, eu disse assim, Senhor, eu tinha o quê, gente? Uns 10 anos por aí, 11 Sério? provavelmente. Aham. Nesses 10 para 11 anos, Sim. eu disse para Deus o seguinte, Senhor, não me interessa se for apenas para ganhar fama. Uhum. Porque se for o Senhor que me deu,
não faz sentido eu tirar proveito disso. Sim. Então, se isso, porventura, mais pra frente, sei lá, vier me subir a cabeça, então você me tira o dom. Sim. Me tira. Porque essa fase de 11 anos, 10, 11 anos, eu comecei a viver um mergulhar com o Espírito Santo, assim, uma coisa muito forte, Sim. né? E eu, com 12 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, eu já estava, sabe, me cercando disso. E aí, eu falei assim, não, meu propósito contigo, se é para subir a cabeça, me tira o dom. Brusca, assim, aham. Brusca, Sim. porque eu não queria viver aquela de assim, essa menina, não é aquela menina que cantava na igreja lá? Sim. O medo de viver, talvez, a possibilidade de ser a vergonha do evangelho. Sim. Porque você chama atenção com isso. Você, querendo ou não, você É. sabe? Então, Parece que tem uma seta na sua cabeça. Onde você vai, né? Pra onde tá ali apontando, ó, ela. na faculdade, uma vez, Sim. sentada do lado de um rapaz, o Jorge até, um moreno de 2 metros, assim, que gostava de um carnaval, aquela coisa, vida cotidiana assim, do mundo, fora, né, Sim. da igreja, normal, Sim. né? E aí, um dia, eu estava estudando para a prova, sentada na carteira da faculdade lá, que ia começar minutos depois, eu desesperada, prova de linguística, tá? E aí, aquela coisa assim, meu Deus. Aí eu, pra relaxar, porque eu comecei a ter meio que uma crisezinha de ansiedade, começou a Sim. me dar um pouco isso. Aí eu ficava, eu quero ver agora o seu poder. Tipo, parecia até que eu tava, sabe, zoando, mas não tava. Eu tava tentando relaxar, mas até nesses momentos, a música cristã me Ah. vinha. Eu não Aham. conseguia. Ah, mas você nunca cantou um pagodinho? Gente, olha só. Afastada, você nunca cantou um pagodinho? Eu sempre. A gente escuta, Sim. mas aquilo não entra. Não me Uhum. entrava. Uhum. Não me entrava de forma alguma, assim. E eu me sentia péssima. Péssima. Tive a experiência de ir para um local aberto até. Aí ia ter música ao vivo lá e tal, mundão. Ellen já com seus 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos, né? Tipo assim, meu Deus, é assim que é aqui fora? Caramba. Você é criado dentro da igreja, você não tem noção das coisas que acontecem lá fora. Sim. E, e aí eu ficava assim, caramba. E aí olhando ali, olhando lá, aí começou a música, aquela coisa agitadona e tal. Eu falei, caraca, olha, o pensamento, caraca, aquela banda toca muito bem. Gente, olha o baixista, não sei o que e tal, o tecladista. Eu ficava analisando Aham. os músicos. Aham. E aí, 15 minutos, basicamente, ou menos que isso, dentro da muvuca. A Ellen ali numa apresentação de uma cantora, eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui, mas enfim. E aí eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui, gente? Não é meu lugar aqui. Interessante demais, né? Não é meu lugar. Tá errado. Eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado. Aí eu virei pros meus amigos assim, eu preciso ir embora. Não, eu quero ir embora. Calma, Ellen, você tá bem? Tá passando mal? O que tá acontecendo? Não, eu não tô passando mal. É só agonia Sim. de estar no lugar errado. E no momento nenhum eu escutei, tipo, Deus dizer assim, não, você não era pra estar aí. Sim. Sai daí agora. Não, gente, foi uma coisa que aconteceu naturalmente em mim. Uhum. Tá errado. E eu não voltei para a igreja depois desse baile, digamos assim. Sim. Foi um tempo depois, foi uns 2 meses depois, Uhum. que eu comecei a entender e como que realmente funcionava a vida espiritual. Eu comecei a Sim. relembrar o que Deus já tinha me dado aos 12 anos, sabe? Sim. Aí, o casulo de novo. Você volta pro Aham. teu casulo e aí fica assim, lembra daquela época? Você lembra quando aconteceu isso? Você lembra por... Agora eu vou te dizer o porquê. E aí, eu ficava assim, o Senhor não vai me aceitar mais. Eu sou impura, Senhor, eu não tenho jeito, Senhor, por que o Senhor ainda insiste, Senhor? Mas aí vinham pessoas, sabe? Sim. Oravam, me ajudavam com aconselhamento, mas eu me sentia indigna.
É muito interessante, Indigna, né? indigna. Sim. E aí, o Senhor, numa dessas, o Senhor me fez lembrar, porque eu comecei a passar por um processo de perda de voz. Uhum. Mas era perda de voz por estresse, era perda de voz por outras coisas. Eu já não conseguia cantar direito, assim, do jeito, não direito, mas do jeito que eu cantava antes. É, e aí você que é músico, você que canta, você vai me entender. A gente é muito crítico. Uhum. Você toca uma coisa aqui, você canta um negócio aqui, aí você fica assim, não é a primeira vez que eu canto essa música, mas da outra vez ficou melhor. Não, então, deixa eu refazer o caminho. Então, tipo assim, e se eu criar isso aqui? Se eu botar esse melisma aqui? E se eu fizer um vibrato um pouquinho mais extenso aqui? Será que dá certo? Ah, vamos tentar. Toca aí de novo, sabe? Então a gente acaba sendo muito autocrítica, fazendo Sim. muito autocrítica. E aí eu fazia isso o tempo todo. Uhum. Então eu dizia assim, eu sou indigna, eu não era para estar aqui. Eu entrava na igreja para escutar a palavra e tal, e ficava assim, chorava litros, horrores e tal. E, meu Deus, por que isso ainda faz questão de mim? Se toda vez eu volto, ficava naquela do ida e volta, sabe? Porque. Sim. E aí, não tem a ver a bondade de Deus, a misericórdia de Jesus e tudo aquilo que Ele traz. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é certinho, correto com as suas coisas, mas não tem a ver, não deixa de existir porque você errou também, Sim. sabe? Mas a misericórdia dele, o amor dele se manifesta por conta da graça. Não é pelo que você fez ou pelo que você merece, Sim. mas é por quem você vai se tornar. Na Interessante. mão dele Sim. é por quem você vai se tornar.